fato de virem até aqui já é uma doação, porque nós precisamos de vocês para podermos trabalhar. Então, isso também é doação. Gratidão. Quem quiser, de uma maneira mais moderna, vamos dizer assim, mais atual, fazer alguma doação com mais facilidade, no mural, nós temos este QR Code, que as pessoas podem, né, tirar a imagem para fazer suas doações. Se alguém quiser, com calma, visualizar cursos ou eventos diversos que acontecem na casa, no mural também nós temos, mas nós podemos entrar no site do Paz e Amor para verificar esses cursos com bastante tranquilidade lá na nossa casa. Então, olha, www.pazeamor.org, tá bom? Então, se alguém precisar, temos no mural, temos o site e temos esse QR Code para fazer as doações. E também temos aqui, né? Nessa caixinha, se alguém precisar, aí a gente mostra e vocês podem tirar a sua fotinho, tá bom? Dia 30 de maio, nós vamos ter a Noite da Pizza. Tem um cartaz lá fora, temos aqui e temos no mural. É uma festa muito gostosa, tá? O cardápio, nós vamos ter pizzas salgadas e doces, atum com mussarela, calabresa com mussarela, marguerita portuguesa. E as doces, chocolate com morango, Romeu e Julieta. As bebidas estão inclusas. Depois, com maiores informações, ali na livraria, no mural ou no site. Dia das Mães está chegando. Na nossa livraria, nós temos à venda ímãs, chaveiros, canequinhas, cestas e livros, dos mais variados que a gente sabe. Então, se alguém quiser presentear e não teve ainda alguma ideia, dá um pulinho lá. Tem coisa muito bacana que, com certeza, as mamães vão gostar. Tá bom? Então, tenhamos um bom trabalho. O Fabrício fará a abertura para vocês. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Que sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. É sempre uma grande alegria receber vocês aqui. Na verdade, é uma grande alegria estarmos aqui, né? E quando a gente entra aqui, já recebe toda essa energia, né? Nessa ambientação maravilhosa, que os nossos queridos amigos espirituais, os mentores da nossa casa, do nosso trabalho, eles trabalham incessantemente por nós. Então, quando a gente chega aqui, esse ambiente ele já está preparado, né? E é por isso que a gente sempre fala, e uma coisa que a gente quer reforçar, é para que a gente desligue os celulares, tá? A gente recomenda que desligue, tá? Não que deixe no silencioso, né? E por quê? Principalmente porque a gente tem a atenção muito frágil, né? Então, a gente desvia a atenção de uma forma muito fácil. Eu não sei, eu sempre costumo dizer para as pessoas que a culpa é do meu signo, né? Porque eu sou de peixes. Mas eu sou desligadão mesmo, não sei se vocês também são. Então, qualquer coisa desvia a minha atenção. Então, para evitar que a gente desvia a atenção de uma forma tão fácil, a gente pede para desligar o celular. Porque isso ajuda a nós mesmos. Tudo no plano espiritual é sintonia. No mundo material, a gente ainda tem relações físicas, né? Mas no plano espiritual, tudo é sintonia, pensamento e vontade. Então, quando a gente vem e a gente se propõe a estar aqui, num sábado, à tarde, a gente poderia estar com a nossa família, fazendo outras coisas. A gente se propõe a estar aqui. Vamos fazer valer a pena, né, gente? Então, vamos estar de corpo, mas principalmente de alma e pensamento. Para que a gente entrando nesta sintonia, a gente consiga
ajudar o trabalho da espiritualidade, porque eles vão trabalhar, a gente querendo ou não. Eles trabalham o tempo todo por nós. Só que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é a gente estar em sintonia com a espiritualidade. Então vamos fazer isso valer a pena. Vamos estar aqui, são 45, 50 minutos que a gente vai dedicar dentro da nossa semana. É tão pouco para nós mesmos, né? Eu às vezes costumo falar, quanto tempo você teve essa semana só para você? Que você não se dedicou ao seu trabalho, à sua família, aos filhos, aos pais, a quem quer que seja, aos seus amigos. Quanto tempo você tirou só para você? Esse é um momento que é só para você orar, ouvir o seu coração, pedir por aquilo que está dentro do seu coração e se conectar com essa espiritualidade maravilhosa que vai fazer com que a gente saia daqui muito melhor do que chegou. Tá bom? Então vamos lá começar o trabalho. O capítulo do Evangelho que nós leremos hoje será o 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Especificamente o item 3. Perdoai para que Deus vos perdoe. Quem fará as leituras do Evangelho e da mensagem será a Márcia. Prece inicial será a Priscila. Vibrações gerais, vibrações dos passes, vibrações das águas, o seu Vanderlei. A prece final será o Walter. Como sempre, todo primeiro sábado do mês, o tema da nossa palestra é o livro, né? A gente sempre esclarece isso. Nossa diretoria de doutrina, ela elege um livro para cada mês, para ser objeto de palestra aqui, e também ele é vendido com desconto na nossa livraria, né? Isso tudo para estimular o estudo da doutrina espírita. E hoje, né, o tema da nossa palestra é o livro do mês, Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto por Hamed. E quem fará a palestra para fazer a palestra de um livro, não há ninguém melhor do que um escritor, né, gente? E pessoa que é estudiosa da nossa doutrina espírita, do espiritismo, um escritor de livros também, nosso querido Cláudio Augusto, que estará aqui fazendo a palestra. Vamos estar aqui novamente reforçando, presentes para ouvir tudo o que o Cláudio preparou para nós. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 3. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, somente. Se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, aceita-te. Aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes à de todos os seres. Não és melhor nem pior do que ninguém. És capaz dos feitos que caracterizam os anjos ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor. Tens diversos caminhos à tua frente. A opção é tua. Não te revoltes contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Aceita-te e não prejudiques ninguém com o teu modo de ser. Então vamos procurando uma posição confortável. Vamos aquietando os pensamentos. Respirando profundamente.
Aqueles que se sentem confortáveis, vamos fechando os olhos, deixando que a energia deste ambiente possa nos envolver. E assim, juntos, pensemos em Jesus. Caminhamos em sua direção. Ele nos recebe de braços abertos. Vai nos guiando até Deus, Pai de amor. E a Ele agradecemos por esta oportunidade bendita, que é a vida e esta jornada. E assim, um pouco mais serenos, vamos agradecendo a espiritualidade amiga que preparou este ambiente para nos receber, que possa envolver ao palestrante nestes instantes e que possamos relembrar os ensinamentos do Mestre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda essa espiritualidade amiga que nos acompanha. Boa tarde, meus amigos. Me ouvem bem? Para mim é uma imensa satisfação retornar ao trabalho de sábado, a fim de que nós possamos, ainda que de maneira bastante modesta, contribuir para que todos que buscaram a nossa casa encontrem aqui os lenitivos para as dores do corpo e para as dores da alma. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade a mim concedida, porque é por meio do trabalho que todos nós temos a oportunidade de nos redimirmos das nossas faltas milenares. Agradeço a todos os trabalhadores aqui do sábado, na pessoa do Fabrício, que me formulou generosamente o convite para que possamos passar alguns minutos na tarde de hoje, falando de uma obra importante da doutrina espírita. A data de hoje é ainda mais especial, porque há exatos 46 anos, num dia 2 de maio, como hoje, retornava ao plano espiritual um trabalhador do movimento espírita muito importante, Canuto Abreu. Alguém já ouviu falar de Canuto Abreu? Ele é um dos principais pesquisadores do espiritismo, melhor dizendo, era quando estava no plano físico. Ele tinha uma biblioteca de mais de 10 mil volumes, e coube a ele, Canuto Abreu, em suas viagens, trazer de Paris, quando era iminente a invasão da capital da França pelas tropas nazistas, dos escritos, dos manuscritos de Allan Kardec. Então, nós temos no Brasil esses documentos primorosos, graças ao trabalho de Canuto Abreu, a quem rendemos as nossas homenagens. Meus amigos, o livro do mês tem como título Renovando Atitudes. As obras espíritas têm essa característica, elas tocam o nosso coração já no título. Se a gente pegar a produção de Chico Xavier, isso fica evidente, né? Tem um livro chamado Coragem, outra obra chamada Calma, Busca e Acharás, um livro primoroso intitulado Livro da Esperança, de modo que, já na capa, aquela obra tem o condão
de consolar os nossos corações. Aqui temos um fenômeno parecido. Título da obra: Renovando Atitudes. Já em seu título, esta obra, psicografada por Francisco do Espírito Santo Neto e ditada pela entidade denominada Hamed, exorta que todos nós renovemos as nossas atitudes, porque sem isso é impossível que nós possamos cumprir o objetivo, cumprir a nossa tarefa, cumprir o trabalho que viemos desenvolver na Terra. E todos nós, indistintamente, viemos ao plano material com o mesmo objetivo. Parece uma contradição, estamos no plano físico, mas o objetivo central de quem passa pelo plano físico é ascender do ponto de vista espiritual. E para que possamos lograr êxito nessa tarefa, é necessário que renovemos as nossas atitudes. Não é verdade? Se repetirmos o nosso comportamento, alcançaremos o mesmo resultado. Recorramos às pessoas que têm, não é o meu caso, né? As pessoas que têm habilidade na cozinha, né? Se ela testar uma receita, eu vou misturar isso, mas não sei o que, mais aquilo outro, não ficou bom. Se não ficou bom, ela vai ter que alterar a receita, porque quando ela for fazer aquele prato, ela repetir todo o procedimento, exatamente o mesmo procedimento, as mesmas quantidades, alcançará exatamente aquele resultado que não a satisfez anteriormente. Se dá o mesmo quando nós falamos das questões do mundo espiritual. Para que alcancemos novos resultados, é fundamental que cada um de nós renove as suas próprias atitudes. E esse é o apelo que o Espírito Hamed faz a todos nós, os aqui presentes no Salão Allan Kardec e aqueles que nos acompanham virtualmente pelo Facebook e possam vir a acessar esse conteúdo a posteriori, a quem eu saúdo também neste momento. Nesta obra, o benfeitor transmite ao longo de 54 capítulos, obra editada e lançada no ano de 1997, portanto, estamos falando de um livro do século passado, mas ainda assim atual. Eu dizia que ao longo de 54 capítulos, o benfeitor, tecendo comentários acerca de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira das 5 obras da codificação, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Pois bem, neste livro, ao longo de todos os capítulos, o benfeitor transmite uma mensagem central. Qual é a mensagem central desta obra, meus amigos? Para que nós possamos caminhar, para que nós possamos ascender do ponto de vista espiritual, é necessário que passemos por um processo de autodescobrimento. Autodescobrimento. Quem não se conhece, evidentemente, não concluirá que precisa se modificar. O primeiro passo para que possamos alterar uma determinada situação, o primeiro passo é sempre ler essa situação, saber o que está acontecendo de fato. Isso vale para fatos exteriores, mas vale também para o nosso mundo interior. Por isso a entidade exorta a todos nós que nos engajemos nessa tarefa de buscar o nosso autodescobrimento. Aliás, é muito curioso, ao longo do livro, que como eu já mencionei, nos apresenta 54 capítulos,
Hamed utiliza expressões com o prefixo grego auto mais de 20 vezes. Auto significa por si ou em si, né? Então ele usa, por exemplo, a expressão autoburilamento. O que ele quer dizer com isso? Quem é que me transforma? Eu mesmo. Autoburilamento, ou seja, o burilamento de cada um de nós é uma obra própria. Não devemos alimentar a expectativa de que o outro possa me transformar. O autor da minha transformação sou sempre eu próprio. Autoburilamento. Dentre as mais de 20 expressões em que ele utiliza palavras com prefixo grego auto, ele se refere também ao autodomínio. O que isso quer dizer? Quem deve buscar as condições, né, para que alcance a sua própria tranquilidade, né, dominar os seus impulsos, essa é uma marca, né? É uma marca dos tempos atuais, eu poderia dizer. Quem de nós não conhece alguém, ou não conhece a si próprio, né, e já não flagrou em si próprio, aquelas ocasiões em que a nossa reação se dá na base da impulsividade, e depois disso nós nos arrependemos. É necessário que desenvolvamos o autodomínio, ou seja, eu mesmo vou providenciar que eu me acalme, autodomínio. E numa terceira expressão, desta vez intitulando um dos capítulos, ele se utiliza da palavra auto-perdão. É muito curioso, porque nós, sempre que falamos dessa questão essencial na nossa doutrina, como era também aos tempos da segunda revelação, quando falamos em segunda revelação, bondosos irmãos, estamos nos referindo ao cristianismo, não é isso? Sabemos nós, os espíritas, que em virtude da infinita misericórdia de Deus, nós, os encarnados, tomamos conhecimento de 3 revelações. A primeira delas, personificada em Moisés, que, liderando os hebreus, professou a crença num Deus único. A segunda revelação, o cristianismo, o evangelho do Divino Mestre Jesus, centrado na figura do Cristo, que nos ensinou que aquele Deus único trazido por Moisés era um Deus de misericórdia. Não por outra razão, o Divino Mestre se referia a Deus utilizando a expressão Pai, nosso Pai Celestial. Moisés já era mais respeitoso, ou, se pudermos ser mais precisos, temia, porque não conhecia, né? Senhor era a expressão que ele utilizava. E a terceira revelação? A terceira revelação é a doutrina espírita, que nós aqui reunidos temos o privilégio de conhecer. Por que privilégio? Porque a doutrina espírita, meus amigos, bem compreendida e especialmente aplicada em nossas vidas, se transforma num poderoso instrumento de ascensão espiritual. Mas eu dizia que o perdão é uma questão central da doutrina espírita, como era aos tempos do Cristo. Curiosamente, toda vez que nós falamos em perdão, nós replicamos o mesmo pensamento. Nós sempre nos colocamos na condição de ofendido. Não é verdade? Pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo
perdoar. Ele não perguntou quantas vezes eu devo pedir perdão. Ele não se colocava na posição de ofensor, mas sim na posição de ofendido, mais ou menos como nós próprios fazemos, achando que os outros podem nos ofender e nós raramente ofendemos os outros. A realidade é bem distinta deste pensamento. Outro ponto marcante, quando todos nós refletimos sobre a questão do perdão. Nós falamos sempre de perdoar o outro, mas Hamed, por intermédio da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ou se preferirem, Kiko, que é o apelido dele, né? O apelido do médium, nos ensina que para além de perdoarmos o próximo, é necessário também que perdoemos a nós mesmos. E essa questão é central, a questão do auto-perdão. Não é por outra razão que numa obra antológica intitulada Pensamento e Vida, ditada pelo benfeitor Emmanuel, ao inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, lançada no ano de 1958, o 59º livro dos mais de 400 que Chico Xavier publicou. Nessa obra em que Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, analisa as conexões entre a nossa mentalidade, pensamento e o que acontece na nossa existência, vida, em seu capítulo de número 25, intitulado Tolerância, o benfeitor nos esclarece que o perdão é uma forma segura de profilaxia. O que é profilaxia, meus irmãos? A terapia nós utilizamos para curar uma doença já instalada. A profilaxia, ela constitui um conjunto de medidas que evitam que a doença se instale. É algo preventivo. Quem perdoa faz uma espécie de seguro para eventuais dissabores, tanto no campo moral, quanto no próprio campo físico, porque não nos enganemos, sabemos nós, os espíritas, que o nosso estado mental reflete no nosso organismo. São as famosas doenças psicossomáticas, ou seja, uma determinada condição mental favorece a eclosão de um quadro de moléstia em nosso organismo. E ensina o benfeitor que o perdão é uma forma de profilaxia, ou seja, você evita que um quadro mais grave se instale. Se instale em quem? Em você próprio, porque quem perdoa se liberta. Quem não perdoa fica aprisionado àquela pessoa ou aquele determinado acontecimento que o faz sofrer. E estando aprisionado, se mantém nesse estado de sofrimento. Meus amigos, se essa análise faz sentido para a questão do perdão, obviamente ela faz todo sentido também para a questão do auto-perdão. O auto-perdão é uma forma vigorosa de profilaxia espiritual. Porque sem o auto-perdão, sem que nós desenvolvamos a capacidade de desculparmos a nós próprios, nós não saímos do lugar. Você fica naquele ciclo permanente
utilizando uma expressão que Hamed talvez utilizasse, de autocondenação, ou seja, você condena a você próprio. Quem não é capaz, desta prática, a prática do auto-perdão, não renova em seu coração as chamas da fé e da esperança. E sem esperança, meus amigos, nós não saímos do lugar. De modo que é completamente equivocado aquele raciocínio nos seguintes termos: puxa, mais uma vez eu caí. Eu lamento, mais uma vez voltei a me equivocar. Sabe de uma coisa? Não vou mais tentar. É necessário que nos comportemos de modo diverso. Se cair, hei de me levantar. Vou tentar mais uma vez. Atenção, o auto-perdão não significa acomodação em relação às nossas falhas. Não é disso que se trata. Mas sim, um apelo, uma mensagem que nós próprios enviamos ao nosso coração para que nos coloquemos de pé, porque é certo que receberemos uma nova oportunidade. Se nós observarmos tudo que nos cerca, Deus, do alto da sua infinita misericórdia, por meio da natureza, nos transmite essa mensagem da renovação e das novas oportunidades permanentemente. Em cada novo dia em nossas vidas que a alvorada anuncia, bondosos irmãos, é necessário que nos levantemos com bom ânimo em nossos corações, e mesmo que tenhamos caído, mesmo que tenhamos cometido um erro, perdoemos a nós próprios, praticando assim o que o benfeitor define como auto-perdão. Porque aquele que não é capaz de perdoar a si próprio, também será incapaz de perdoar o próximo. Em outra obra, me corrigindo, aqui eu não posso usar outra obra. Na obra fundamental da doutrina espírita, qual é a obra fundamental da doutrina espírita? O Livro dos Espíritos, não é verdade? Se a gente fosse interpelado por alguém, vou interpelar aqui meu amigo Fabrício. Fabrício, fiquei sabendo que você vai fazer uma viagem, vai para uma ilha, você gosta muito de espiritismo, você tem direito a levar um livro. Que livro ele vai levar? O Livro dos Espíritos. Porque é o Livro dos Espíritos que, lançado no ano de 1857, 18 de abril de 1857, marca o surgimento da nossa doutrina. Ali estão as bases do Espiritismo. E neste livro, que é a verdadeira pedra fundamental da nossa doutrina, na sua questão de número 886, o Espírito da Verdade responde a uma pergunta a um só tempo, profunda e tocante. Allan Kardec inquiriu ao Espírito da Verdade o que é a caridade. Mas com um adendo: a caridade, segundo a entendia o divino Mestre Jesus. É por isso, bondosos irmãos, que nós somos privilegiados. Nós, os espíritas, sabemos o que é a caridade segundo a concepção do próprio Cristo, por revelação do Espírito da Verdade, nesta obra monumental, o Livro dos Espíritos. E a resposta do Espírito da Verdade é clara. A caridade, meus amigos, é constituída por três vetores. Três vetores. Quais são eles? O primeiro,
benevolência para com todos. Traduzindo, eu devo fazer o bem sem distinção. Benevolência para com todos. Estou vendo aqui casal nos acompanhando nessa tarde de sábado. Não posso decidir, você eu ajudo, ela não. Porque eu estaria fazendo distinção. É benevolência para com todos. Esse é o primeiro vetor da caridade. O segundo vetor, indulgência para com as faltas alheias. Ou seja, se alguém errou, eu vou ser indulgente, eu vou relevar. Não é exatamente esse o comportamento que nos marca, não é verdade? A gente praticamente anota, olha, mais um erro, deixa eu anotar aqui, né? Na verdade, nós devemos ser indulgentes para com as faltas alheias, mas há ainda um terceiro vetor que compõe, né, o que é o conceito da caridade na visão do Divino Mestre Jesus. O perdão das ofensas. Quem não perdoa não é caridoso. Perdoar significa praticar a caridade. Portanto, se eu pratico o auto-perdão, eu estou praticando a caridade. Para quem? Para mim mesmo. Uma das formas de fazer a caridade a mim próprio é justamente praticar o auto-perdão. É por isso, bondosos irmãos, que emerge desta obra ditada pelo benfeitor Hamed este conceito fundamental, o conceito do auto-perdão, que nós tenhamos a capacidade de desculparmos as nossas faltas, para que nós possamos retomar a nossa caminhada, alimentarmos em nosso coração, como eu já mencionei, as chamas da fé e da esperança, atendermos a cada alvorada o chamado da providência divina e com bom ânimo enfrentarmos a vida e dizermos para nós próprios: desta vez eu vou acertar. Porque não nos enganemos, não temos outro caminho. O que nos compete em nossa passagem pelo plano terrestre é seguir para frente, buscando a nossa transformação. E para que nós possamos nos transformar, Hamed nos adverte: é necessário que nós renovemos as nossas atitudes. E não é por outra razão que a obra deste mês tem como título Renovando Atitudes. Meus amigos, eu agradeço imensamente a vossa generosa atenção e peço a Jesus que conceda paz e amor a todos os corações. Muito obrigado e boa tarde. Como estamos? Agradecemos ao Cláudio pelas suas palestras, pelas suas palavras, e ele nos proporcionou uma viagem hoje, né? Nos levou até uma ilha, e de lá que nós possamos levar conosco a base sustentável da doutrina espírita, para que nós possamos renovar as nossas atitudes com esse convite de Hamed, os nossos pensamentos.
Então vamos assim nos preparando para que todos nós possamos nessa tarde, Mestre Jesus, agradecendo ao Cristo Jesus, que façamos então uma respiração calma, tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios entreabertos por 3 vezes. Direcionamos os nossos pensamentos de paz e harmonia e nossos fluidos amorosos e benéficos até os nossos lares. Vamos mentalizar no seu interior uma luz com o sol que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas e as psicosferas e envolvendo os seus moradores, plantas e animais que ali convivem, em especial para aquele nosso familiar que esteja mais necessitados, que seja de difícil convivência ou que esteja passando por uma dificuldade qualquer. Mentalizamos essa mesma luz adentrando-os aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores em situações de ruas, aos orfanatos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, pelos todos os desencarnados em processos violentos, acidentes ou suicídios. Todos recebendo nesses instantes fluidos balsâmico e reconfortante nessa vibração de luz e amor. Mentalizemos também todos os nomes colocados nas urnas, encarnados e desencarnados, que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades conforme seus merecimentos. Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, o pequeno e belo recanto, todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores desta bendita casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse trabalho edificante, sob a proteção de Jesus e de Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes. Envolvidos que estão nesse momento, nesse ambiente de paz e de amor, estamos agora preparados para receber os passes, envolvendo os médiuns em uma vibração amorosa, que eles já se prepararam. Agora vamos nos colocando diante de cada um de nós, para sermos o instrumento da espiritualidade. Mestre Jesus, não vamos nos preocupar com os movimentos dos passes, que neste momento vamos mentalizando uma luz imensa nesse salão, harmonizando as 4 cantos das paredes. Toda essa luz envolvendo o nosso centro coronário, que está sobre a nossa cabeça. E essa luz vai se transformando em pétalas de rosas que vão descendo, caindo sobre o nosso corpo e vão se direcionando aos centros de forças. Agora vamos ao nosso frontal, que está sobre a nossa testa. Mentalizamos aquela luz imensa do Cristo, nos harmonizando, descendo mais um pouco. Vamos no centro da laringe, que está na nossa garganta, que é o órgão da fala, é o órgão em que nós possamos pedir através para Jesus, os seus mentores, amigos, que traga para nós todo aquilo que nós viemos buscar nesse belo recanto, paz e amor, nessa casa bendita,
que nos auxilia nas nossas necessidades espirituais. Vamos assim descendo para o nosso centro gástrico, que é a parte do nosso estômago, onde ali todos os alimentos possam se converter às nossas más células, em alimentá-los e transformá-lo, Mestre Jesus, em cura e em bênção. Agora vamos assim mentalizando também o nosso centro genésico, onde estão todos os nossos órgãos reprodutores. Mentalizamos aquela luz imensa. Agora, Mestre, vamos descendo essa luz imensa para o nosso corpo, para as nossas pernas, que vai se tornando aquela luz imensa até chegar nas plantas dos nossos pés e tornando-se um tapete de flores belas, aquelas flores, aquelas pétalas que caíram sobre a nossa cabeça, se transformou num tapete luminoso, e para que todos nós possamos sentir em nossas plantas dos nossos pés essa energia desse Cristo amoroso. Agora, Mestre Jesus, agradecemos pela nossa bendita cura que recebemos de cada um de nós. Vamos assim, agora, pedindo aos nossos mentores amigos, para que na fluidificação, na magnetização das águas, Ele possa nos ajudar. Pedimos para a equipe de Bezerra de Menezes, com as suas fraternidades, os médicos, auxiliares, enfermeiros, químicos, todos, Senhor, relacionados à saúde, que possa vir captar as nossas energias e levarem para os laboratórios espirituais, e lá eles fazerem suas análises para colocar na vasilhame das águas que nós a trouxemos aqui nesse momento. E não se preocupem se não a trouxemos. Mentalizamos a nossa casa, a nossa geladeira com aquelas garrafas de águas, os nossos filtros, as caixas d'água das nossas residências. Mentalizamos também o nosso corpo, que é composto de 80% de líquido, que eles possam trazer para nós toda essa harmonização. Assim, Jesus, com toda essa equipe benfeitora que trabalhou conosco nesse instante, nessa tarde, nos auxiliando e nos fazendo as nossas renovações mentais, que nós possamos, que através desse livro, Renovando as Atitudes, possamos também renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao outro. Como Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Assim, Jesus, agradecemos por essa oportunidade, para que todos nós possamos agora ouvir da nossa irmã, que irá fazer para nós a prece de encerramento. Que assim seja, graças a Deus. Pai, agradecemos essa oportunidade, por mais esse dia, pelo tratamento recebido, por tudo que aprendemos aqui. E que possamos, a partir de hoje, trabalhar internamente na renovação das nossas atitudes, para nos tornarmos pessoas, seres humanos melhores a cada dia. Obrigado, Pai, que assim seja. Muito bom o trabalho hoje, como sempre. Então, nós vamos fazer o sorteio do livro, tá? O livro do mês é Renovando Atitudes, que é o tema da nossa palestra, e Jesus, modelo e guia da família. Todos estão com o papelzinho do sorteio? Levanta a mão, quem não tem? Paz e amor em Jesus.